conhecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Nossa comunidade de oração começando agora, aqui pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Bem-vindos nesta segunda-feira, dia 7 de julho, aqui iniciando mais uma semana de trabalhos, de estudos, a semana útil, depois de termos vivenciado a nossa vida de comunidade no dia de ontem, também no sábado, dias em que nossa fé é renovada e que nós nos colocamos, é claro, sempre com disposição à vontade, à palavra do Senhor, para sermos formados, cada vez mais trabalhados diante daquilo que o Senhor deseja realizar em nós. E no dia de hoje nós nos alegramos com a Rafa Lobato, a Neuza Maria Crissafé e a Roberta Manhago, que fazem aniversário. Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês que faz aniversário. Também pedindo ao Senhor por aqueles que porventura hoje passam por algum tipo de dificuldade, seja de saúde, seja os casais que porventura estão em crise nos seus relacionamentos, pelos desafios que por vezes nós encontramos na vivência familiar. Que a bondade de Deus possa alcançá-los no dia de hoje e trazer a paciência, a perseverança e palavras acertadas para que nós possamos superar sempre toda e qualquer dificuldade. Assim nós nos reunimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para esta primeira semana do mês de julho, foi nos proposto o dízimo na igreja. Todas as igrejas particulares no Brasil devem ter como meta a implantação do dízimo como sistema de contribuição sistemática e periódica, que substitua progressivamente o sistema de taxas. Isso nós bem sabemos, né? Que é importante a nossa contribuição com o dízimo, porque dízimo simboliza primeiro o quê? Pertença. Dízimo simboliza pessoas que já estão e já são evangelizadas. Alguns tipos de falas não cabem para quem é dizimista, e quem é dizimista e faz essa experiência da partilha, essa experiência da comunhão, sabe muito bem que a bondade de Deus nunca abandona. O dízimo também sabemos que tem uma dimensão social, ou seja, aquela de sabermos partilhar. Então, quem contribui com o dízimo, contribui com a igreja em todas as suas dimensões, inclusive na assistência àqueles que porventura não têm. Então, seria muito importante a você, que já é dizimista, perseverar no seu dízimo, mas a você que não é dizimista, procure uma comunidade mais próxima a você e faça essa experiência de vida, de partilha e de comunhão. Igreja, família de Jesus, Senhor, ensina-nos a amar a vossa igreja. A igreja é santa e pecadora. Senhor, ensinai-nos a buscar sempre a conversão. A igreja está no mundo. Senhor, ensinai-nos a testemunhar o evangelho. A igreja é semente do reino. Senhor, ensinai-nos a evangelizar todas as pessoas. A igreja existe para evangelizar. Senhor, ensinai-nos a anunciar Jesus. A igreja é o povo de Deus. Senhor, ensinai-nos a caminhar em comunhão. A igreja somos nós, unidos a Jesus. Senhor, ensinai-nos a assumir a nossa responsabilidade. Nossa comunidade, nossas famílias. Senhor, ensinai-nos a contribuir com o dízimo, com alegria e generosidade. Amém. E para a nossa reflexão hoje, meus irmãos, minhas irmãs, temos o Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículos de 18 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante.
Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, acho que a primeira coisa que é importante nós termos aqui diante do nosso coração é o modo como que o Senhor se coloca sempre ao lado daqueles que são marginalizados. Aqui existe a cura de duas mulheres. Mulheres que na época eram marginalizadas simples e puramente por terem nascido mulher. O judeu agradecia todos os dias por não ter nascido mulher, porque a mulher era vista de modo pequeno, era vista de modo quase como que descartável. Lamentavelmente, isso ainda acontece ainda no tempo presente. E aqui nós temos duas figuras, uma mulher já na sua maturidade e uma menina. A mulher, pelo fluxo de sangue, que não havia cura, permanecia, poderíamos dizer assim, em estado permanente de impureza. E quem chegasse até ela, permaneceria impuro. Aqui nós temos algo que é muito importante. Ela deseja tocar Jesus e ela toca. Nesse sistema, que na época era o sistema vigente, Jesus se tornaria impuro. Só que aqui acontece o contrário. Ela se torna pura, curada. Quantas vezes nós nos achegamos a Jesus buscando a cura, e às vezes não só de questões físicas, mas também de questões interiores. E o Senhor nos concede a graça de sermos homens e mulheres curados, de estarmos em plena saúde, e sobretudo aqui penso que voltar ao convívio da comunidade de fé. Aqui essa mulher toca Jesus, e do mesmo modo com que ela toca Jesus, a menina, já deitada, apenas dormindo, Jesus estende a mão e a levanta. Às duas é dada a possibilidade de seguirem a própria vida com desejo de viver ainda mais. Meus amados, quem faz a experiência da vida de Deus deseja mais vida. Quem faz a experiência da vida plena quer mais vida. Vida para seguir, para dar graças a Deus. Vida para não competir com ninguém, mas vida para entender o que Deus de fato deseja no caminho nosso. Então aqui Jesus hoje manifesta isso e veja bem, alguns ainda não acreditam, embora Jesus realize, embora eles veem, alguns ainda têm uma certa dificuldade. Agora, como é que nós estamos transmitindo essa realidade de presença? Se Jesus é essa presença na vida daqueles que desejam cura, também nós devemos ser. Ô padre, mas eu não consigo curar ninguém. Claro, nós não temos esse poder, mas a cura ela não vem simplesmente pela não existência da doença ou a não existência da morte. A cura vem pelo caminho que nós fazemos. Às vezes a pessoa passa por algum tipo de dificuldade e só por estarmos junto dela, ela já se sente melhor, ela já se sente mais entusiasmada, encorajada, inclusive a suportar as dificuldades da doença. Então nós devemos ser no mundo essa presença de Deus, essa presença que traz o conforto sobretudo. Vamos pedir então no dia de hoje que ao encontrarmos, passarmos pela vida das pessoas, nós possamos ser esse conforto, essa presença do Senhor que toca, que assume uma realidade doente, mas que traz a novidade, a cura e sobretudo o entusiasmo e a paciência para suportar todos os desafios. Que Deus então nos ajude e que sua bondade nos conduza sempre mais a bons encontros e a encontros de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana de trabalhos, de estudos e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tua igreja, Senhor.